Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu quero compartilhar um texto que Deus tem colocado ao meu coração. E eu tenho pensado muito a respeito de alguns assuntos. Filipenses 3, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu estou bem tranquilo agora, não tem nem pressa, irmãos, porque eu estava lendo esse texto e um pouquinho adiante a Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Então ter pressa para quê, né? Então vamos lá. Filipenses 3, versículo 12 diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de estar na tua casa e na tua presença e poder adorar ao Senhor. Nós cantamos, nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós fizemos, ó Deus, aquilo que estava ao nosso alcance. Mas nesse instante nós sabemos que o Senhor tem uma palavra especial ao nosso coração, de acordo com a nossa necessidade, ó Pai, que o Senhor possa estar se revelando a nós e falando conosco de uma maneira especial. O Senhor sabe a necessidade que cada um de nós temos aqui nessa noite. E é por isso que o Senhor nos escolheu para poder participar, ó Deus, deste momento. Então que nada em absoluto venha roubar a preciosidade deste momento tão especial. E que a Tua palavra, ó Deus, encontre um solo fértil no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, entender e compreender e ouvir de uma forma nítida, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, que cada um de nós possa aprender nessa noite. E eu peço isso, meu Deus, com muita gratidão e alegria no coração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho pensado muito a respeito da questão de alvo, né? E esse texto fala muito específico em relação a ter um alvo. Eu não sei se você tem conhecimento do que seria o melhor alvo para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele traz aqui na palavra, com preciosidade nesse texto, ele traz a importância de ter um alvo. O alvo do apóstolo Paulo não é o alvo de se tornar uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia de riqueza, uma pessoa abastada em todas as áreas da vida. O apóstolo Paulo, ele tem um alvo especial. E o alvo do apóstolo Paulo é um dia estar com Cristo. O alvo do apóstolo Paulo é um dia voltar para o lugar aonde nós temos como pátria. Nós precisamos, para que nós possamos aprender e entender e conquistar a ponto de alcançar os nossos alvos, entender que é necessário alguns princípios especiais na nossa vida. Nós precisamos estar, em primeiro lugar, atento às nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós proferimos. Nós precisamos estar atento para que a gente possa se esforçar cada vez mais, para que a gente não perca o foco do alvo que nós temos para a nossa vida, para que a gente não caminhe em vão, para que a gente não lute e perca tempo com tanta fadiga e tanta luta, e lá no final não consiga conquistar aquilo que já é nosso, garantido em Jesus Cristo. Quando eu olho para o deserto, quando eu olho
para os acontecimentos no deserto, muitas coisas me chamam a atenção. E uma das coisas que me chama a atenção é a oportunidade que os nossos irmãos, eles tiveram, quando eles foram resgatados da escravidão. Tiveram a oportunidade de ir para uma terra onde manava leite e mel, uma terra de promessa, um lugar abençoado, onde Deus já havia declarado que eles um dia iriam estar. E eles passaram pelo deserto, caminharam pelo deserto, viram os milagres acontecer, tantas coisas maravilhosas aconteceram, e eles provaram de milagres extraordinários, que eu creio que muitos aqui nem imaginam que seja possível. Olhar para o mar e ver o mar se abrir, passar em seco, olhar para uma pedra e dessa pedra sair água suficiente para saciar a sede de uma multidão de pessoas, são milagres extraordinários. Mas algumas coisas nos chamam a atenção. O que mais chama a atenção é que por muitas vezes os irmãos caminhando no meio do deserto, sendo abençoados por Deus, perdiam a noção do alvo que Deus havia estabelecido para eles. E o alvo deles era atravessar, passar uma jornada, um período, e logo depois havia um lugar preparado por Deus. Mas alguns acabaram perecendo, se desviando, e a Bíblia relata que no meio da multidão toda que saiu do deserto, apenas 2 homens conseguiram alcançar o lugar prometido, sendo Josué e Calebe. O restante da multidão toda pereceu no meio do deserto. Alguns nasceram no meio da caminhada, que durou um bom espaço de tempo, 40 anos caminhando, né? Um bom período. Muitos entraram, mas da multidão toda que saiu do deserto, apenas 2 conseguiu alcançar o alvo, o objetivo. E isso nos leva a refletir. Às vezes nós afadigamos tentando, esforçando, fazendo coisas grandiosas até, mas nós nunca podemos perder o alvo, o foco, de que o maior alvo nosso, o maior anseio da nossa alma é voltar para o lugar que já é nosso. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria, ela está nos céus. Ou seja, independente de quem nós formos aqui na terra, independente das coisas que acontecerem na nossa vida, independente da nossa situação, independente do nosso corpo físico, independente do que está acontecendo na nossa vida, independente das humilhações que talvez nós tenhamos passado, independente das circunstâncias adversas, ou também das coisas que nós conquistamos aqui e tem nos feito tão bem, tudo isso um dia vai passar. E nós estaremos com o Senhor na eternidade toda, num lugar que já é nosso. Mas no meio da caminhada, se nós não estivermos atentos, não prestarmos atenção, não fazermos aquilo que cabe a nós fazer, nós talvez, por algum motivo, possamos até nos distanciar daquilo que deve ser o nosso maior alvo. O maior alvo do cristão, irmãos, não é conquistar coisas. O maior alvo do cristão não é conquistar uma casa própria. Se Deus achar conveniente nos dar uma casa própria, glória a Deus. O meu desejo é que todos aqui possam ter a sua casa própria. Esse é o meu desejo. Mas o maior desejo da minha vida é que todos aqui possam voltar para o lar estabelecido por Deus. Esse é o maior desejo. Porque tudo vai passar. Em breve tudo isso vai acabar. Nós vemos que as coisas não têm melhorado. Quando nós olhamos para a atual situação do nosso país, nós vemos que a tendência é piorar cada vez mais. A tendência é cada vez mais a situação ficar difícil. Porque nós não podemos de forma nenhuma desanimar, pois nós temos um alvo. E quem tem um alvo, faz tudo para acertar bem certinho no centro do alvo. Agora, uma pergunta que eu faço para você, e eu quero que você reflita um pouco a respeito disso. Qual é o seu alvo? Quando você vem para a igreja, qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo em fazer parte da igreja do Senhor? O que você espera do Senhor? Qual é o seu desejo? Aonde você deseja chegar? O que você deseja para a sua vida? Nós precisamos entender e tomar cuidado, porque se nós perdermos o nosso foco, talvez nós possamos nos distanciar do nosso alvo. O fato de não conseguir enxergar com muita clareza
o alvo não quer dizer que nós estejamos longe dele. Porque quem vai nos levar até o lugar prometido é Cristo. O que nós não podemos perder em momento nenhum é a noção de estar na presença de Cristo. Às vezes, pelo fato de algumas coisas poderem estar acontecendo na nossa vida, talvez passe algumas alusões na cabeça e venha até o desejo de desanimar ou desistir. Mas se nós estivermos firmados em Cristo, o vento pode soprar, a situação pode se tornar cada vez mais difícil, ela pode chegar ao patamar de impossível. E quando ela chega nesse patamar, aí sim nós podemos ter a certeza de que Deus vai se levantar e posicionar ao nosso favor. Porque nós não servimos a um Deus natural, nós servimos a um Deus sobrenatural. Nós servimos a um Deus que realiza o impossível. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 37, que não há nada em absoluto impossível para Deus. Deus pode realizar todas as coisas. A Deus tudo é possível. Basta a mim e a você somente crer, somente se posicionar. E o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta o que é se posicionar. Essa carta ela não foi escrita em Dubai. Essa carta não foi escrita num período de férias. O apóstolo Paulo não estava descansando quando ele escreveu essa carta. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Essa carta, apesar de ser a carta da alegria, ela é uma carta que foi escrita dentro da prisão. Ou seja, ele estava confinado. Ele estava, aos olhos humanos, preso num ambiente de onde ele não podia sair. Mas ele estava firmado no Senhor. Tanto é que esta carta ela chegou até o destino, e não somente até o destino. Já tem aí por volta de 2000 anos que ela foi escrita. E ainda hoje nós olhamos para ela e ela é atual na nossa vida. É como um jornal diário. Ela é extremamente atual para as circunstâncias pelas quais eu e você temos passado. A nossa vida ela está pautada em Deus. Ou seja, a resposta para mim e para você ela está na palavra de Deus. Se nós estivermos firmados no Senhor, não importa a adversidade, não importa a dificuldade, não importa o que está nos acontecendo e não importa quem nós somos. Importa que nós pertencemos ao Senhor, nós somos a igreja de Cristo e com certeza tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir na nossa vida. De que adianta, irmãos, nós conseguirmos conquistar tantas coisas? Eu sei que é bom, é muito bom. De manhã nós falávamos a respeito disso. É muito bom conseguir agregar algumas coisas na vida. É bom, mas a Bíblia diz algumas coisas que nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então, quanto mais coisas nós agregarmos na nossa vida terrena, mais o nosso coração vai estar apegado a estas coisas. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não roube o foco que nós temos de estar um dia com o Senhor. Também há alguns textos na Bíblia que trazem uma expressão muito forte, aonde diz que aquele que muito tem, dele muito será cobrado. Então, de repente, talvez o sonho de alguns é possuir muitas coisas, mas a pergunta que eu quero deixar, o que você vai fazer com as coisas que elas vão estar sob o seu cuidado? Porque nada é nosso, tudo é de Deus. E se você tem o privilégio de possuir muitas coisas aqui, que bom, glória a Deus por isso. Mas como você tem administrado as coisas que não são suas? Ou se você acha que é sua, é necessário se voltar para a palavra e entender que nada é nosso, tudo é de Deus. E um dia Deus vai pedir conta. De repente, o sonho, eu creio que talvez de alguns, é possuir alguns imóveis e ficar muito tranquilo. Afinal de contas, eu posso alugar, eu posso ter uma renda extra, eu não dependo do governo, glória a Deus, tudo certo com isso. Talvez um dia Deus te dê 20, 30 casas de aluguéis, não tem nenhum problema contra isso. Mas pode ser que apareça alguém que não consiga pagar o aluguel, e ele faça parte do corpo de Cristo. E o que você vai fazer com esses imóveis que não são seus? Será que você consegue abrir mão e oferecer a alguém para que ele possa ter um teto? Um dia nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que nós possuímos, pois nós somos mordomos de Cristo. A Bíblia diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas da terra. A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado e não focar nas coisas que são passageiras e temporais.
mas o nosso foco deve estar no céu, aonde nós podemos ajuntar o nosso tesouro com muita alegria, e nem nada em absoluto vai poder roubar aquilo que está guardado no Senhor. Nada vai poder tirar aquilo que está no nosso tesouro guardado lá no céu. E o que é o tesouro guardado no céu? O tesouro que nós podemos ajuntar no céu é tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em todos os confins da terra. E será que nós temos feito bom uso daquilo que a Bíblia tem nos ensinado a fazer? É necessário pensar a respeito, porque tudo acaba, tudo passa muito rápido. Nós não percebemos, mas eu estava pensando ali, eu fiz 30 anos, faz pouco tempo, já passou, já estou fazendo aniversário de novo, né? Daqui a pouco, esse mês, irmãos, dia 30, viu? Lembrando os irmãos, e o Ronaldo faz dia 25, ele faz antes. Então você compra presente para o Ronaldo, mas guarde alguma coisa para mim também, seja generoso. Ele faz um pouquinho antes. Irmãos, nós precisamos estar atentos, tudo passa muito rápido. Agora, qual é o nosso foco? Você quer estar com o Senhor? Você já pensou nisso? Você tem pensado no céu? Você tem pensado em como é o céu? Você tem pensado no que representa a pátria celestial para você? Ou você pensa só em conquistar aqui? A Bíblia relata a história de um homem que construiu celeiros, e ele conseguiu, através do esforço, abarrotar os celeiros de grãos, e achando que estava tudo tranquilo, a palavra de Deus diz a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. E aí? Como vai ser? Então, como nós estamos correndo? O que nós temos feito? O apóstolo Paulo, ele relata um pouco da vida pessoal, e uma das coisas interessantes é que ele tem autoridade para falar. O texto começa a dizer a respeito de alguns assuntos, já no versículo de número 2, do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos do Senhor, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A nossa confiança não está em nós, ela está no Senhor. Se você confia no Senhor, você pode ficar tranquilo, que Deus vai prover o necessário para que você possa se alegrar e ter paz todos os dias da sua vida. Independente de haver greve dos caminhoneiros, não tem problema. Os urubus não estão em greve, entenda isso. E se for necessário, Deus já fez isso. Deus manda carne no bico do urubu. Nós precisamos entender isso. Irmãos, é uma loucura, mas para Deus não é impossível. Se for necessário, Deus faz algo extraordinário. Deus continua sendo o mesmo. Se for necessário abrir o mar de novo, qual é a dificuldade que Deus teria em tudo isso? Em absoluto nenhuma. Deus continua sendo o mesmo. Ele nunca mudou. Nós, por algum motivo, achando que nós crescemos um pouco, achando que nós temos um conhecimento um pouco mais amplo, muitas vezes nós acabamos nos distanciando daquilo que deve ser o nosso foco, que é um dia estar com o Senhor. Esse deve ser o maior foco da nossa vida. Talvez você possa dizer: mas eu quero receber uma cura numa área física, ou eu quero receber de Deus algo para que eu possa manter a minha família. Meu irmão, Davi, ele já nos ensinou. Ele diz: fui moço, hoje já sou velho. Eu nunca vi nem o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele estava falando de Deus. Ele estava falando de experiência, ele estava falando pela vivência que ele tinha, ele estava relatando aquilo que ele tinha provado e visto com os próprios olhos. Deus continua sendo soberano, e o que for necessário Ele vai fazer. Então não fique se esforçando tanto para angariar coisas e esquecendo do que é principal, que é Cristo. Se Cristo não estiver conosco, nós não podemos fazer absolutamente nada. A Bíblia diz que sem Ele, nem eu, nem você, nem ninguém, jamais poderemos fazer qualquer coisa. Cristo tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos esquecer ou perder o foco. Se gloriar na nossa carne, por quê? O apóstolo Paulo, ele diz: bem que eu poderia confiar na carne. Olha bem quem o apóstolo Paulo era.
Ele diz assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, perseguidor, cumpridor da lei, sem mudar para lado nenhum, cumpria à risca a lei. E quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele diz: quanto à lei, não tenho o que falar. Tudo que a lei mandava, eu fazia. Não, é impossível de haver uma repreensão contra mim, pois eu fazia tudo certinho. Eu estava cumprindo à risca. Eu sabia o que tinha que ser feito e eu fazia. Tudo estava caminhando em perfeição. Mas aí ele começa a falar algo que Jesus tem nos ensinado: o princípio da renúncia. Irmão, servir a Deus é maravilhoso, mas para servir a Deus é necessário abrir mão de algumas coisas. É necessário deixar de lado algumas coisas que a nossa carne clama por isso e às vezes julga de extrema importância. É necessário se posicionar. Irmãos, eu e você, nós não passamos de um grãozinho de areia. Nós somos tão pequenos, e apesar de ser quem nós somos, o amor de Deus é tão intenso por nós que Ele se importa conosco, e nos ouve, e responde às nossas petições. O apóstolo Paulo, ele diz então: é necessário abrir mão, é necessário deixar de lado algumas coisas. E ele diz: olha, mas o que para mim era lucro, o que para mim era certo, o que para mim era coisas que eu já possuía, estas coisas eu considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, algumas coisas que para algumas pessoas são de suma importância, por Cristo, para mim não tem valor nenhum. É perca de tempo eu ficar apegado em algumas coisas. Não importa quem eu sou, importa quem Cristo é. Quem tem que crescer é o Senhor, não nós. Algumas pessoas querem crescer em cima do Senhor, e tem gente conseguindo, irmãos, porque tem falado aquilo que o povo deseja ouvir. Tem prometido casa, sucesso, carro, chácara, fazenda, saúde e tantas outras coisas. Mas o que Deus nos prometeu é pátria. Estou indo preparar-vos morada. Eu tenho um lugar reservado para vocês. E mais do que isso, em breve eu estou voltando e eu vou buscar vocês para estar comigo. É isso que Deus prometeu. O restante é só o restante. Tudo que nós conseguimos conquistar nessa vida terrena vai ficar aqui, irmãos. Até esse corpo vai ficar aqui, não serve. Esse corpo que alguns cultuam a ele e fazem tudo para que ele seja maravilhoso, graças a Deus eu não preciso. Porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, ô glória. E provérbio fala aqui, o que é, Ronaldo? Que é remédio para... Coração alegre é remédio para a alma. Eita vida, você tomou remédio hoje? Como é que está seu coração? Hã? Então nós não precisamos se preocupar tanto, é lógico, nós precisamos cuidar sim. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós precisamos preservar. Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós chamamos preservar. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos feito. O apóstolo Paulo, então, ele dá alguns princípios. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz: olha, é necessário pensar a respeito. Eu considero tudo como perca, por causa da sublimidade, por causa do conhecimento que eu tenho de Cristo, por causa de quem Cristo é e representa na minha vida. Por causa disso, as demais coisas, elas ficam para trás. As demais coisas, elas não representam absolutamente nada para mim. As demais coisas, elas não querem dizer nada para mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: se eu estou preso aqui, não tem nenhum problema. É por pouco tempo. Daqui a pouco tudo isso vai acabar. E aí eu vou estar a eternidade
toda, o restante da eternidade, pois ela já existe. A eternidade não vai começar, nós já estamos na eternidade, porque o que é eterno não tem começo. Eu vou passar com Cristo, não tem nenhuma dificuldade. Então, esse conhecimento que hoje eu tenho, ele diz, essa sublimidade desse conhecimento, para mim é o que me traz alegria. Então, as outras coisas, elas pouco importam. Eu não estou preocupado com as outras coisas. Não importa quem eu sou, de onde eu vim, que família eu pertenço, nada disso importa. Importa que agora eu pertenço ao Senhor. Eu faço parte da igreja do Senhor. Eu faço parte da noiva do Senhor. E um dia eu sei que Ele vai vir buscar. E a minha parte eu preciso fazer. E o apóstolo Paulo então diz: não se limite. Não fique pensando somente nas coisas temporais. É necessário entender que a justiça perfeita é a justiça de Deus. Nem eu, nem você, e nem ninguém na face da terra teriam conhecimento do que é verdadeiramente justiça. Nós estamos tão distantes da justiça. Sempre que nós falarmos de justiça, nós vamos trazer benefício para alguém. Até porque, por mais que nós tenhamos conhecimento de causa, nós conhecemos só aquilo que nos é relatado. Somente Deus sabe o que está lá dentro no coração. Somente Deus sabe aquilo que está passando na mente das pessoas. Até porque algumas pessoas soberbas, elas se tornam tão humildes quando elas passam por uma circunstância adversa, a ponto de enganar muitas pessoas com a falsa humildade. E talvez, se nós fôssemos exercer justiça, nós iríamos agradar esta pessoa. E Deus sim, Deus é justo, Deus sabe o que está no coração, Deus sabe qual é a verdadeira intenção de alguém que se aproxima, tentando encontrar alento em alguma área da vida. Por isso, é necessário entender que a justiça perfeita, ela está em Deus. O versículo 9 diz assim: e se ser achado nele, não tendo justiça própria. Ou seja, não importa o que eu penso, não importa o que eu acho. Irmãos, nós precisamos entrar nesse princípio. Não importa o que está acontecendo na nossa vida, não importa. O importante é estar com Cristo, o importante é estar em Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele está preso, e ele diz: não importa. Ah, mas você está preso, você devia estar aqui chorando. Nada, eu tenho experiência. Teve um dia que eu estava lá preso, cantando meia-noite, de repente, aconteceu algo extraordinário, e os cárceres se abriram. Então não importa, eu não estou preocupado. O importante é eu estar firmado em Cristo. O importante é eu ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, o que nós não podemos perder nunca é a nossa fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade de agradar a Deus se nós não exercemos ou acreditarmos ou não implantarmos no nosso coração cada vez mais o desejo de olhar para a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Aonde tem um salmo que é poderoso? Qual palavra de Deus contida na Bíblia que tem um poder extraordinário? Aquela que você acreditar nela. Se você não acreditar, nada resolve. Se você não tiver fé que ela pode fazer um milagre na sua vida, nada resolve. É aquela que você acredita que vai ter poder na sua vida. Portanto, a nossa justiça, ela tem que estar baseada na nossa fé. Fé em quê? Fé que Cristo está cuidando de nós, e não importando o que venha acontecer. O homem pode até trazer alguns prejuízos à nossa vida. O governo pode trazer algumas situações adversas para a igreja ou para a vida do cristão. Mas isso não importa. Baseado na fé, nós temos convicção de que não importa o que venha acontecer, Deus continua sendo Deus, soberano, e Ele pode realizar milagre na nossa vida. Sempre, em todo momento. Por isso o nosso foco, a nossa visão, ela não pode se distorcer. Ela precisa estar firmada no Senhor. Isso aqui é o nosso óculos espiritual, palavra de Deus. Não tem jeito de eu conhecer a Deus se eu me distanciar da palavra.
Porque se eu distanciar da palavra em pouco tempo, eu vou parando de acreditar na palavra, e em pouco tempo eu não quero mais nem saber de Deus. É necessário se firmar no Senhor, é necessário acreditar, é necessário entender e ter fé na justiça de Deus. Fizeram alguma coisa para você? Deixou você triste? Louve ao Senhor. Tem um hino da Cassiane que foi muito importante na minha vida, irmãos. Muito importante, extremamente importante. Numa época difícil, numa época que eu não tinha nem para o café, mas nem para nada, irmãos, nem para nada. Eu não tinha nem para o par de meia, eu não tinha nada. Eu estava numa situação difícil, que para ser difícil precisava melhorar um pouco. Estava feia a situação. E eu ia na igreja, eu escutava o hino da Cassiane. Eu falei, eita vida, coisa boa. Está chorando, louve. Está feliz, louve. Está sofrendo, louve. Tem dinheiro, louve. Não tem dinheiro, louve. Está doendo, louve. Era mais ou menos assim minha vida. Então esse hino foi tão importante na minha vida, né? Não importa a circunstância. Está difícil, continue adorando ao Senhor. Adore ao Senhor no meio da prova. Louve ao Senhor quando tudo diz que não vai dar certo. Louve, cante, levante, seja a luz aonde Deus se colocou. Está difícil? Senhor, muito obrigado, ô glória. Aqui eu vou brilhar. Ô irmãos, a luz, ela só vai aparecer se ela estiver no meio da treva, no meio da escuridão. Tem gente querendo aparecer onde tem luz, cuidado, irmãos. Tem gente querendo ocupar o lugar de Senhor, não tem. Senhor só há um. Só tem lugar de servo. E a palavra servo quer dizer escravo. Escravo, ele não questiona. Escravo, ele simplesmente obedece. Só que nós somos servos de um Deus amoroso, que nos compreende, e até quando deixamos de fazer o que tem que ser feito, ainda assim Ele nos ama. Mas lugar de Senhor é impossível. Algumas pessoas têm implantado dentro dela a síndrome de Satanás. Síndrome de poder, síndrome de querer ser, síndrome de estar acima de todos. É a síndrome de Satanás. Quem tem que crescer é o Senhor. Quem tem que brilhar na sua vida é o Senhor. Quanto menos nós aparecer, melhor. É que nem juiz de futebol, irmãos. Quando acontece um jogo e ocorre tudo bem, se você perguntar o nome do juiz, ninguém sabe, porque deu tudo certo. Mas quando as pessoas sabem, foi o juiz fulano de tal, pode ver que deu um monte de problema. Então, quanto menos nós aparecermos, melhor. O importante é Cristo aparecer na nossa vida. E para que aconteça isso, não adianta fazer a oração que o Senhor cresça e eu diminua no púlpito. Nós temos que utilizar isso na nossa vida cotidiana, sem precisar falar nada para ninguém. Que o Senhor possa prevalecer na nossa vida, porque a justiça dele é sempre perfeita, não importa o que está acontecendo, não importa qual seja o momento. Uma outra coisa, nós precisamos tomar a forma de Cristo. Qual é a forma que você tem tomado? Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos Cristo, ou seja, nós parecemos com Cristo. Agora, será que nós parecemos com Cristo? Será que isso é real? Ou será que só na hora de apresentarmos diante das pessoas, então nós nos parecemos com Cristo? Afinal de contas, nós temos uma Bíblia agora que é extraordinária. Comprei a Bíblia Thompson, glória. Outro comprou a Bíblia Pentecostal. Agora mudou minha vida porque eu tenho a Bíblia. Irmãos, que bom, que Deus te abençoe e te dê 10, 15, 20 Bíblias de estudo, mas que você estude. Não só para mostrar para os outros, não adianta nada. É necessário sim estar conformado com Cristo. O versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu estou em conformidade com Cristo. Eu entendi, eu aceito. Eu sei quem Ele é, eu sei a importância da cruz, eu sei que o que Ele fez é suficiente para toda a minha vida. Eu sei quem Ele é, eu estou bem ciente disso.
Não importa o que aconteça na minha vida. Algumas pessoas querem servir a Deus e acham que pelo fato de servir a Deus não vão passar por nenhuma adversidade. O próprio Jesus, ele disse: se perseguiram até a mim, quanto mais vão perseguir a vós. Então esteja preparado para ser perseguido. Qual é a dificuldade em tudo isso? Talvez você possa morrer num campo de guerra, no meio da batalha. Alguns falam que estão entrando numa batalha espiritual. Alguns estão se preparando para a batalha espiritual. Irmãos, batalha espiritual, ela é real, ela já existe. Se você serve a Deus, você já está na batalha espiritual, querendo ou não querendo. Você pode até não estar enfrentando o inimigo de uma forma intensa, mas na batalha você já está. Não tem como correr da batalha. Talvez você esteja na cozinha, preparando comida para os soldados, não importa, mas na batalha você já está. A batalha espiritual, ela é real, nós servimos a Deus, então nós somos inimigo do mundo, nós andamos na contramão do mundo. Aquilo que nós fazemos não agrada o mundo. Se está agradando, precisamos tomar cuidado, porque quando nós começamos a agradar a todo mundo, alguma coisa está errada, irmãos. Se nós começamos a falar e todo mundo está batendo palma para nós, é necessário rever os nossos princípios, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando nós falarmos de Jesus, quando nós caminharmos como Jesus, quando nós nos posicionarmos conforme a palavra, nós vamos encontrar algumas barreiras, e jamais nós vamos conseguir agradar todo mundo. É impossível de agradar todo mundo. Jesus, quando esteve conosco, através da vida dele, muitos milagres aconteceram, coisas grandiosas, irmãos, a ponto de, se nós pensarmos, as pessoas que participaram ou que receberam milagres, se fossem justos ou tivessem um pouco de gratidão, quem sabe no dia mais difícil que Jesus enfrentou, alguém tivesse do lado dele amparando. Mas não havia ninguém. Até os discípulos acabaram deixando ele de lado. E às vezes, sem perceber, a gente bota a culpa tudo em Judas. Judas é traidor, porque Judas o traidor. Todos traíram. André, Bartolomeu, Filipe, João, Pedro, todos. Não tinha ninguém do lado de Jesus. Pedro, que era o mais corajoso, vamos se dizer, aquele que falava mais, foi o que negou mais rápido. Você parece um deles. Capaz, você está enganado, você não está vendo direito, nem sei quem é. Olha, rapaz, não, você está fazendo confusão. E de repente o galo canta, que não é galo, é uma trombeta que tocava a trombeta, né? O galo é simbolismo, irmãos. Tem gente, quando fala que o galo cantou, pensa que o galo cantou. Não foi galo. É que o horário do galo cantar é por volta da meia-noite. E na sinagoga, quando chegava por volta da meia-noite, havia alguém que soava uma trombeta. E o soar daquela trombeta significava a hora do galo. Então não tinha galo no templo, não tinha animal no templo. Então é importante a gente conhecer e estudar a respeito. Que alguns falam assim: não, daí o galinha cantou e cococó. Não foi nada disso, não, irmãos. Na real, foi uma trombeta que tocou na hora do galo. Era um simbolismo. Lembra que Jesus falava por parábolas. E aí Pedro caiu a ficha e falou: pronto, agora estou enrolado, né? Agora fui mal. Todos, em absoluto todos, acabaram deixando Jesus de lado. Então, nós precisamos estar muito focados. Nós precisamos estar conformados com o Senhor. Nós precisamos se parecer com Cristo. No quê? Nas nossas atitudes, irmãos. Quais têm sido as nossas atitudes? Naquilo que nós falamos. Foi ministrado aqui a semana passada a respeito daquilo que sai dos nossos lábios. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que nós temos falado? O que tem saído dos nossos lábios? Quais são as palavras que nós temos soltado? Será que nós conseguimos controlar os nossos lábios de falar alguma coisa? E os pensamentos? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Cristo. Eu não tenho medo de dizer, falo com muita tranquilidade. Se Cristo, entenda bem,
Se Cristo caminhasse aqui entre nós hoje, poucas igrejas, ou quase nenhuma, ou talvez nenhuma, aceitaria ele no hall de membros. Sabe por quê? Porque ele ia um pouco contra aquilo que nós pensamos. Imagine Cristo caminhando depois do culto. Aí vem um irmão e fala assim: e aí, vamos comer um lanche, Jesus? Ele fala: não dá, eu tenho uns compromissos, preciso fazer umas visitas. Sabe qual seria a nossa fala? Ô fanático, crentão, agora quer ser melhor que os outros? Ou não seria, irmãos? Ou não seria? Na hora da oferta, quem sabe ele ofertasse tudo que ele tinha, e alguns iam dizer: esse cara está louco, ele tem que ter sabedoria, ele vem aqui e quer ser melhor do que os outros. Irmãos, não tenho dúvida e nenhum medo de pensar a respeito disso. Pouquíssimas, ou quase nenhuma, precisamos pensar a respeito, se nós aqui aceitaríamos ele como membro. É muito sério, irmãos, porque nem sempre é isso que nós fazemos. Terminou o culto, nós já começamos a pensar na segunda-feira, nas coisas que temos que fazer, talvez no lanchinho. Não tem nada de errado, irmãos, pode comer o lanche, pode ficar tranquilo, pode ir no mercado lá comprar o pãozinho, né? Vamos começar a fazer culto nos mercados agora, irmão. 9h15, 9h20, culto no Covarro e no Extra. Está lotado de irmão lá, é uma benção, né? Podia fazer os cultos lá, né, irmão? Vai ter gente, bastante. Normal, tudo isso é tranquilo. Mas o que nós precisamos rever na nossa vida é o que nós temos pensado, aquilo que ocupa o nosso pensamento. Qual é o nosso foco? Né? Nós falamos de estar com Cristo, mas nós precisamos pensar para onde a gente vai. Você tem pensado a respeito de como é o céu? Ou você não quer nem pensar? Tem gente que tem medo de pensar. Eu não quero ficar pensando muito não, de repente o Senhor me chama para ir para lá. Ô glória! É? Não precisa ter medo não, irmãos, o lugar é maravilhoso. Nós precisamos começar a pensar, irmãos, nós precisamos começar a analisar, para quando chegar lá não for pego de surpresa, irmãos. Já pensou você na porta do céu, num lugar estranho, e encontra com um anjo, e aí você não sabe o que fazer? Aí você vai falar para ele: será que vai chover? Não é assim que a gente fala quando encontra com alguém que não conhece? Tá frio, né? Agora a gente vai falar: hoje está calor, né? Ele fala: tá calor. Pronto, acabou o assunto. Nós precisamos ter conhecimento, irmãos. Afinal de contas é para lá que a gente vai, saber certinho como é que funciona. E para a gente ter esse conhecimento, nós precisamos nos aproximar de Deus. E para aproximar de Deus, precisa renunciar a algumas coisas. Talvez uma hora de sono, talvez uma hora de trabalho. Algumas pessoas não largam o trabalho por nada, irmãos. Tudo na vida da pessoa é trabalho. Você fala que a pessoa: não, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, porque a vida, porque não sei o que, preciso comprar uma televisão nova. E é uma loucura. Tem gente que compra, nem mede, não cabe na porta. Esses dias eu fui... Ai, Jesus, eu não aguento, eu dei risada, irmãos. Eu fui no prédio, cheguei lá, estava um pessoal com uma geladeira que não passava na porta. Irmãos, como que alguém compra alguma coisa e não mede a porta? O que vai fazer? Vai quebrar? Não dá, irmãos. E estava lá, e tirou caixa, tirou isopor, até o plástico da geladeira tiraram, mas não passava, quase passava, mas não passava. Eu não sei o que fizeram, talvez arrancaram a porta, eu não sei. Mas as pessoas estão tão focadas em adquirir coisas que nem para pensar se é importante. Compra coisa que nunca vai usar, irmãos. Aí eu vi, eu comprei, chegou lá em casa, tá, você usou? Não usei, mas comprei, eu tenho lá. Onde está? Nem sei, mas eu comprei, eu lembro que eu comprei. Estou pagando no cartão, vem lá marcado. Não abriu nem na caixa. Roupa, passa num lugar, mas gente, qual a preocupação que nós temos tido? Aonde está o nosso foco? No que nós temos pensado? Para que se esforçar tanto? Se a nossa casa nem aqui não é. Para que lutar tanto para conquistar um monte de coisa? Para ficar num lugar estranho? Irmãos, nós estamos aqui como peregrinos. Estamos só passando. A nossa morada, ela já está garantida. E a Bíblia diz que é um lugar maravilhoso, irmãos.
A Bíblia faz uma alusão e nos relata que o chão, o asfalto, a estrada é de ouro. Eita glória! Coisa boa, irmão, quero andar descalço lá. Nem adianta dar sapato para mim, que eu não vou usar sapato lá. Andar descalço, pisar no ouro, irmãos. Olha que bênção. Nós precisamos começar a focar. Nós queremos levar as pessoas até Cristo, mas a pessoa fala, tá, mas aí, e o que eu faço? A gente pensa que levar as pessoas para Cristo é trazer na igreja, falar, não, aqui, ó, aqui nada, irmãos, aqui é só o caminho, nós estamos caminhando, A igreja, ela está movimentando. A palavra ide, ela tem o significado de indo, movimentando, não é parado, nós estamos continuando, até que chegue o nosso dia, até que chegue o nosso momento, e o apóstolo Paulo, ele tem ciência disso. E aí então ele continua dizendo no versículo 11: para de algum modo alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. E aí no versículo 12, aí então ele entra com muita clareza e diz: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição. O apóstolo Paulo, ele está consciente de que ainda ele está trabalhando em prol de tudo isso. Lembra que eu falei que às vezes nós podemos morrer na guerra? Não quer dizer que nós perdemos. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não diz que ele venceu. Tanto que se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que aparentemente ele perdeu, porque tiraram a vida dele. Ele não saiu como herói, mas ele combateu. Nós fomos chamados para combater. Sabe por quê? Porque o nosso general já nos garante vitória. Porque a Bíblia diz que em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Não pelo nosso esforço, mas porque o pior de todos os inimigos já foi vencido, que é a morte. Ou seja, nem a morte tem poder sobre nós, já foi vencida. Então nós temos garantia com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo então ele diz: olha, é necessário continuar firme, é necessário seguir em frente. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Ou seja, eu continuo, eu prossigo, eu não paro no meio do caminho, eu não desisto da luta, eu continuo caminhando, eu vou em frente, eu não abro mão de continuar a minha caminhada. Eu estou preso aqui? Oh, glória! É um tempo de refrigério, é um tempo de descanso. Tudo depende da maneira que nós vemos as coisas. Eu disse aqui várias vezes e vou continuar dizendo: há muitas pessoas que hoje são donos de empresa porque um dia perderam o emprego, porque são tão corajosos que não teria coragem de pedir a conta para ir embora. Então começaram a orar e Deus respondeu. E a oração era: Senhor, aumenta meu salário, põe um anjo do lado do meu patrão, incomoda. Eu já vi oração assim, irmão. Incomoda meu patrão, não deixa ele dormir enquanto ele não aumentar meu... Irmãos, tem umas orações que é demais da conta, né? Um anjo para incomodar, olha que situação. Mas eu já escutei umas orações assim: incomoda aquele incircunciso, para que ele me abençoe e aumente meu salário, em nome de Jesus. E no outro dia despedido. E aí ele fala: eita vida, que prova. Às vezes a resposta é de Deus, irmão. Não é que Deus mandou um anjo. Deus falou assim: eu vou ajudar esse abençoado aí. Ele tem fé, pelo menos. Ele está querendo mandar em mim, querer que eu mande anjo lá. Ele é corajoso mesmo. Eu vou ajudar ele. Despede o camarada. Aí o camarada não sabe o que fazer. Daqui a pouco se torna o maior empresário da cidade. E aí ele fala: só Deus pode fazer isso. Só Deus mesmo, porque você não tinha coragem nem de pedir a conta. Queria aumento de salário, mas queria continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, sem mudar nada. Porque algumas pessoas querem aumento de salário, mas continua fazendo as mesmas coisas, nunca faz nada a mais. Isso eu já cansei de ver, irmãos. A pessoa entra a trabalhar num lugar, pede a Deus uma porta de emprego, e Deus dá, e a pessoa vai trabalhar. E daí ele escuta: ó, você precisa fazer isso, está tudo certo. Aí um belo de um dia alguém fala: sabe fazer café? Sei. Você não faz um cafezinho para nós? A pessoa às vezes até vai fazer, e às vezes não vai. E diz: eu não fui contratado para isso? Fazer café? Para quê fazer café? Eu fui contratado para outra coisa. Não faz nada além. Por isso que não recebe nada além.
nunca faz nada além do que pede, também nunca vai receber nada. Então o que eu quero dizer é que Deus é fiel, irmãos. O que nós precisamos é prosseguir, continuar firme, sem desistir. O apóstolo Paulo, ele diz, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele sabe quem ele é, ele estava ali, ele estava em busca de algo mais. Mas ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, aí ele começa dizendo, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele diz, o que cabe a mim fazer? A minha parte eu vou fazer. Eu não vou deixar de fazer. O problema é que nós não queremos fazer nem a nossa parte. Nós queremos que as pessoas sejam visitadas por Deus. Mas se nós somos cristãos, quem tem que visitar somos nós. E através da nossa vida, essas pessoas vão receber algo da parte de Deus. Tem algumas pessoas que deveriam ser proibidas de orar. Que isso, pastor? É verdade. Porque a pessoa levanta cedo, fica 1 hora mandando Jesus fazer as coisas. E depois ela vai trabalhar. E quando não acontece, ela fala, Jesus, você não está ouvindo minha oração? Verdade, irmãos. Ela levanta cedo, ela começa, Jesus, visita o hospital. Visita a mãe do drogado, visita aquele homem, visita não sei quem, e vai não sei na onde, abre porta e depois ele vai trabalhar. E quando não acontece, reclama, é verdade, fala, Jesus, eu estou orando. Você está orando não, irmão, você está mandando ele fazer as coisas. Você está perdendo tempo, até porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Se nós entendêssemos alguns princípios, a gente ia ficar quieto na presença de Deus. Eu não sei se você um dia já esteve diante de alguém muito importante, mas muito importante mesmo. Se nunca teve, posso lhe garantir que se um dia Deus permitir que você esteja, a conversa vai ser bem pouca. Porque o nível normalmente vai ser outro, e a gente não sabe o que falar. Estou falando de alguém importante aqui na terra. Falando de um juiz, por exemplo. De repente, nós na frente de um juiz, o que nós vamos falar? Se o camarada começa a falar deferido, indeferido, e não sei o que, aquelas linguagens lá estranhas que você não tem que estudar para saber, né? Você não sabe o termo, e circunciso, e não sei o que, e tarará, tarará, fica quieto. E ele é só um juiz. Agora nós chegamos diante de Deus, que é o Criador de tudo, poderoso, e a gente chega e começa, Deus, porque o Senhor tem que fazer, porque o Senhor está vendo, porque a minha situação, tadinho de mim, olha o que fizeram para mim, não deram a paz do Senhor para mim no supermercado, porque aquele irmão, porque aquela irmã, porque não sei o que, irmãos, deixa isso de lado. O apóstolo Paulo está preso, e mesmo preso ele vai falando, fala, olha, a minha parte eu vou fazer. E o que é a minha parte? Minha parte é viver. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passado já foi, irmão. Tem gente que vive no passado, ainda não está no presente. Algumas pessoas vão chegar no dia de hoje, domingo que vem, sabia disso ou não? No outro culto ele vai falar, domingo passado, hein, irmão, que benção. Já passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, já aconteceu um monte de coisa. Ele está no outro domingo, aí ele lembra desse domingo. Algumas pessoas vivem só no passado. Porque no passado eu tinha, porque no passado eu fazia, porque no passado não sei o quê, porque no passado você fez isso para mim, porque agora, porque no passado. Irmão, o apóstolo Paulo fala, esqueça das coisas que ficam no passado. Tudo isso não tem nenhum valor. Essas coisas ficaram para trás. Essas coisas, elas não fazem parte mais da minha vida. Isso eu faço. Ele disse, é a minha parte. Eu tenho que abrir mão dessas coisas. E não somente disso, eu avanço para as que estão diante de mim. Irmãos, o passado, se nós não tomarmos cuidado e ficarmos muito focados nele, sabe o que ele faz? Ele nos prende. E não permite que a gente caminhe. O passado, ele nos aprisiona. O passado não faz muito bem para nós em algumas áreas da vida. Eu lembro, num momento da minha vida, aonde eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha que receber no passado. Então eu tinha alguns documentos que eu achava importante, né, irmão? Guardava lá uns cheques sem fundo que eu tinha recebido. Tinha pegado o papel, né? E uns protestos.
E eu trabalhava, e eu falava, mas não é certo, eu tenho esse monte de coisa aqui, e não sei o quê. Eu ficava nervoso, trabalhava a semana inteira, passava sábado, domingo nervoso. E ninguém ia pagar eu, irmão. Ficava só olhando para os papéis. E aquilo me aprisionava, não trazia alegria, eu não conseguia caminhar. Aí um dia, eu estava viajando, e eu me lembro, como se fosse nesse momento, eu estava no Rodanel e falei, Deus, se o Senhor pudesse me abençoar, eu ia ajudar tantas pessoas, porque o Senhor sabe, né, que eu tenho uns dinheirinhos para receber, e se o Senhor me ajudasse, né, colocasse no coração das pessoas, eu ia ser generoso. Aí Deus falou, mas você pode, é só fazer. E eu não conseguia entender, fiquei questionando. Aí um dia não, no mesmo dia, o Espírito Santo falou, devolve tudo para as pessoas. Talvez você esteja impedindo elas de ser abençoadas e não consegue ser abençoado também. Aí eu vim no advogado que cuidava das coisas para mim. Era nessa rua aqui, lá na frente, Dr. Paulo Ziminiani. Trouxe tudo para ele. Eu falei, doutor, está aqui tudo os papéis, liga para todo mundo e pode devolver tudo. Ele falou, você está louco? Eu falei, quase. Ele falou assim, mas você quer negociar? Eu falei, não quero negociar nada, não aceite nenhum real de ninguém. Devolva tudo. Vai ligando. Para o João, para o Zé, para o Antônio, para o Sebastião, devolve tudo. Tem cheque sem fundo? Entrega para ele. Tem protesto? Entrega para ele. Não receba nada. Ele falou, mas você está doido? Eu falei, eu não estou doido, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não quero mais olhar para isso daí, não está fazendo bem para mim. E eu tive a oportunidade de ver ao menos uma pessoa que foi buscar os documentos. E ele chorava, e ele diz, olha, eu estou desempregado. E eu fui rejeitado 3 vezes em entrevista, porque meu nome estava sujo. E eu não consigo pagar e eu não tenho emprego. Eu vou pagar você. Eu falei, não, você não vai pagar nada, você já está pago. Pode ir embora. O homem chorava. Era alguma coisa que ele devia para mim e eu estava amarrado em tudo aquilo. Irmãos, quando eu fiz isso, eu dei uma deslanchada na minha vida. Porque aí eu chegava fim de semana e eu via ver outras coisas, irmão. Eu ia orar, ia agradecer a Deus, ia para o monte. Era uma benção, irmãos. Eu ia para o monte e já não ficava pedindo para Deus, para as pessoas pagarem eu não. Eu ia para o monte e ficava agradecendo a Deus. Até 4 horas da manhã, colocando gente na prova no monte. Tem gente que vai orar só para prejudicar os outros. Queima ele, taca fogo nele. Não é isso não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que abençoar, orar para que as pessoas sejam abençoadas. Muda o foco. Então o apóstolo Paulo, ele diz, esqueço-me das coisas do passado, porque as coisas do passado, elas não têm muita importância, mas não basta só esquecer e ficar parado. Porque algumas pessoas ficam paradas achando que vai acontecer tudo. Eu estou esperando no Senhor. Mas você está esperando não? Eu estou esperando aqui. Uma hora vai acontecer. Não, ele disse, prossigo, eu continuo, eu avanço, eu não abro mão, eu vou diante das coisas que estão diante de mim. Ou seja, eu avanço. O alvo sempre está na frente, irmãos. Se você tem um alvo, você pode ter certeza que ele está na sua frente. Se você não está enxergando bem ele, continua firme, que daqui a pouco você enxerga. Você já viu como o arqueiro atira a flecha? Eu nunca vi um arqueiro mirar no alvo e ir numa linha reta. Ele joga para cima. Nossa, não parece uma loucura? Você já viu uma competição? Você fala, mas esses caras estão loucos. O alvo está ali. Ele joga a flecha lá em cima. Mas ele sabe quanto vento está soprando, quanto de força ele colocou na flecha, a hora que ela vai cair. O alvo dele está diante dele, mas ele sabe o que ele tem que fazer para acertar o alvo. Na nossa vida não é diferente. O fato de você não estar enxergando alguma coisa não quer dizer que você esteja longe do alvo. Se você está firmado em Cristo, você pode ter certeza que você vai chegar onde Ele te prometeu. A bênção sua é garantida. Tanto que a Bíblia diz que a bênção vai te alcançar. Pode ficar descansado. E o apóstolo Paulo então ele continua dizendo, prossigo para o alvo. Eu prossigo, eu não desisto, eu avanço, eu continuo, eu não retrocedo por nada. Versículo 16 ele diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, nós já aprendemos tanto, nós já sabemos muito a respeito do que Deus pode fazer, e muitas das vezes nós não conseguimos acreditar. É necessário que eu e você se aproximemos de Deus com entendimento, porque Ele deseja sim nos abençoar. Existe uma semana diante de nós,
Maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Algumas pessoas já encheu a semana. Ah, terça-feira não dá. Terça-feira. E quarta, piorou. Já viu gente assim? Nunca pode fazer nada. Nem começou a semana. E a semana dele está tomada. É porque segunda eu tenho que fazer isso, terça eu tenho que fazer aquilo, quarta não sei o quê, quinta, sexta-feira, capaz, sexta-feira vai juntar o que ficou da quinta. E aí eu tenho que adiantar umas coisas do sábado, já viu? Porque senão eu não consigo. Irmãos, vou orar para Deus dar umas 60 horas por dia para você. É impossível. Irmãos, tem uma semana nova, ninguém andou nela ainda. Entra nela com alegria no coração, como diz o Ronaldo. Segunda-feira, irmãos, é o melhor dia da semana. É o início. Você está começando, se não der, né, Ronaldo? Tem terça, quarta, quinta, sexta, não tem problema, comece bem. Ninguém andou nessa semana ainda. Ninguém, absolutamente nada. Talvez a sua ansiedade já está lá no sábado, dia 7 de setembro. Como que vai ser? Eu trabalho com piscina e tem um monte de gente desesperado. Segundo as estatísticas, todo 7 de setembro chove. E se tudo correr conforme as estatísticas, vai chover de novo. Não é isso? Sempre chove. Mas as pessoas, não, porque 7 de setembro que eu vou nadar, vai nadar, não sei, irmão. Eu vou fazer meu trabalho, estou me esforçando na medida do possível. Mas nadar, eu não sei se o pessoal vai nadar. Porque chover, é quase certeza que vai chover. Mas as pessoas ficam preocupadas. Vamos devagar. Deus tem uma semana maravilhosa para nós. Para mim e para você. Ninguém andou no dia de amanhã ainda. Então vamos nos esforçar para chegar amanhã e caminhar firme. Porque o que mais interessa para nós, o que mais deve estar gravado no nosso coração, é o entendimento de que a nossa pátria ela está nos céus. A minha pátria, e eu creio que a sua também, ela está nos céus. E é para lá que nós vamos, irmão. E quanto menos peso é melhor. Alguém já viajou com muita bagagem? Pelo menos de avião, deu uma cortada nas bagagens, né? Porque eles começaram a cobrar. Porque a pessoa ia viajar, a pessoa levava 15 malas. E levava coisa, e levava carneiro, e levava cabrito na mala, e levava um monte de coisa, e roupa de verão, roupa de inverno, e roupa não sei o que, sapato para de dia, sapato de noite, sapato para entrar no hotel, sapato para sair do hotel, e não, é uma loucura. Aí agora eles cobram R$200 cada mala, acabou. O camarada vai com uma sacolinha do Covabra e fala, só tenho isso. É assim, irmãos. Eu vi um comercial até recente, que o camarada anda com uma mulher nele, ele fala que é a mala dele, né, para não pagar. Está mais ou menos assim. Então quando nós vamos para algum lugar, quanto menos coisa levar, melhor, irmãos. Nós estamos indo passear. Tem gente que vai passear e leva a casa junto. Não, precisa levar notebook, precisa levar computador, precisa levar para quê? Você vai passear ou vai trabalhar? Não precisa levar nada, irmãos. Leva o cartão só, recheia ele e leva ele, pronto. Tranquilo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós temos uma pátria que é no céu. No que nós temos pensado? O que nós temos buscado? Nós estamos indo para onde? Aonde nós estamos depositando o nosso tesouro? O nosso coração vai estar no tesouro. A Bíblia garante isso. Então o apóstolo Paulo encerra dizendo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando você olhar para o céu, fique firme, irmãos, porque em breve a trombeta vai soar. E de repente, na hora que você olhar, soou, pronto, já era. Esteja preparado, irmãos. Olhe para o céu esperando o Senhor. Olhe para a beleza do céu. Uma hora o Senhor vai vir nos buscar, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Eu já disse isso. Tem alguém te humilhando? Fica tranquilo, irmãos, vai passar. Em pouco tempo, talvez uns 15 anos você já não sofra mais. Nossa, tudo isso? Não sei. 15 anos é pouco perto da eternidade. 20 anos é pouco perto da eternidade. Depende o que você tem como felicidade. Algumas pessoas sentem-se felizes por apenas um momento. Algumas pessoas se alegram por momentos. A nossa alegria é eterna no Senhor. Então não importa o sofrimento, não importa o que esteja acontecendo, nós temos a certeza que Deus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, um dia nós seremos totalmente diferente, totalmente transformado.
Esse corpo que você tanto deseja, irmãos, não chega nem perto do corpo que Deus tem para mim e para você. Sem precisar tomar remédio, sem precisar fazer regime. Ó, que bênção, irmãos. Ô, glória. E no céu deve ter muita coisa boa para comer, irmãos. Tem coisa fantástica lá no céu. Se na terra já tem coisa boa, imagine no céu, irmãos. Nós temos que ter esse foco. Ai, pastor, mas... Irmãos, de verdade, irmãos. Se você é daquele que pensa que vai chegar no céu e vai ficar santo, 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 santo. Se você falar isso para as pessoas, ninguém vai querer ir, irmãos. Verdade. No céu vai ser só santo, santo, santo. Irmãos, fica tranquilo. No céu tem os anjos lá que fala santo com uma perfeição. Tem muitas coisas reservadas para nós. Nós precisamos só estar focado. Esquecer das coisas que para trás se ficam. Abrir mão se necessário. Não fique preocupado com o que aconteceu na sua vida, ou o que já passou. Não fique preocupado se está acontecendo alguma coisa que não tenha te agradado. Mantenha-se firme no foco. Esteja firmado em Cristo Jesus. Não abra mão de estar com Cristo Jesus. Por nada desse mundo. Com dinheiro ou sem dinheiro, dá glória a Deus. Leve glória ao Senhor, enche o céu de agradecimento. Levante de manhã agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, acordei, estou enxergando. Comece a agradecer ao Senhor, seu dia vai ser melhor. Tem gente que acorda mal-humorado, e aí tudo dá errado, tropeça no chinelo. Tem gente que já acorda tudo dando errado, irmãos. Levanta sorrindo, abra a janela do quarto, sorria. Mais um dia de vida aqui na terra, mais um dia especial para aprender algumas coisas, mais um dia que o Senhor nos deu. Agradeça ao Senhor. Algumas pessoas têm emprego e reclamam do emprego. Eu tenho que trabalhar. Que bênção, irmão, glória a Deus que você tem emprego. Algumas pessoas não têm. No nosso país é mais de 50 mil pessoas desempregadas, 50 milhões, sei lá que número que... Tem muita gente que não tem, e nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Então que eu e você possamos estar focado em Cristo, que o nosso foco seja a nossa pátria, que o nosso foco seja ir para um lugar que já nos pertence. Não é que vai ser preparado, é um lugar que já nos pertence. Se você faz parte da igreja do Senhor, fique certo de que Deus tem um lugar reservado para você, independente das adversidades, independente da circunstância. Mas no mínimo, faça aquilo que você pode fazer, a sua parte. Não queira que as pessoas façam a sua parte. Faça a sua parte. E uma das coisas que o apóstolo Paulo ele diz: olha, as coisas do passado pouco me interessa. Eu não estou preocupado com as coisas do passado. O meu negócio é com Cristo. Meu negócio é lá na frente. Meu negócio é o alvo. Eu quero ir para a minha pátria. Eu não estou preocupado com o que já aconteceu. Eu sei que algo especial está reservado para mim, e é para lá que eu estou prosseguindo. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu quero orar com você. Mesmo aí no seu lugar, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito da sua vida cristã. Como tem sido a sua vida cristã? Você tem amadurecido? Você tem crescido? Como tem sido o seu dia a dia na presença de Deus? Quando o nome Jesus é proclamado, como soa no seu coração esse nome? Qual o significado? Quando se fala do Espírito Santo, o que vem à sua mente? Quem tem conduzido os seus passos? Pense a respeito. Eu queria algumas coisas. Isso aí Deus vai acrescentar na sua vida. Pode ficar tranquilo. Pode ficar descansado. Deus é justo. E aquilo que Ele preparou para você, ninguém vai tomar de você. É seu. O que tem de ser seu, vai ser seu. Deus já reservou para você. Mas não se esqueça, abrir mão não é perder. Abrir mão, muitas das vezes, nos permite que a gente avance quilômetros e quilômetros na presença de Deus. Quero orar com você. E convido você a fechar os seus olhos por um instante, em reverência ao Senhor. Eu tenho certeza e convicção
de que Deus falou ao nosso coração. Em algumas áreas da nossa vida, Deus tem trabalhado para nos abençoar. Eu tenho certeza que Deus tem uma semana especial para nós. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de muita alegria para nós. Uma semana totalmente limpa. Uma semana que vai alegrar muito o nosso coração. Uma semana de vitória. Independente dos caminhões parar ou não parar, irmãos. A nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Aleluia. Milagres Deus sempre fez e continua fazendo. Se você vem em busca de um milagre, pode ter certeza que já aconteceu um milagre na sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. É por fé, irmãos. Se você não crê, você nunca vai receber um milagre. É por fé. Ah, mas não tem difícil. Para Deus não há impossível. E não precisa haver um barulho tremendo para que o milagre aconteça. Se você não crê, você não recebe. Se você crê, você já recebeu. Aleluia. Eu quero orar com você, então. Coloque diante de Deus os anseios da sua alma, os desejos que você tem. Diante de Deus, esse é o momento. Coloque diante de Deus a sua semana. Coloque. Se apresente diante do Senhor. As coisas do passado, irmãos, elas já passaram. Deixa de lado o passado. Siga para o alvo. Continue firme, caminhando. Não abra mão dos seus sonhos. Isso nós precisamos fazer, é a nossa parte. O restante, fique bem certo, está nas mãos do Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que mais uma vez o Senhor tem nos concedido. Oportunidade esta, ó Pai, de estar na Tua presença, poder Te adorar, poder, ó Deus, se alegrar diante de